Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas na tarde desta sexta-feira. Desde já, muito obrigada pela sua companhia e audiência. E como você já sabe, sexta-feira a gente costuma estar aqui ao vivo com o programa Saúde é Vida. Quero te lembrar que além de acompanhar o nosso programa aqui pela tela da TV, é muito fácil também acompanhar pelas redes sociais. Pega seu celular, não vai dar para ficar o tempo todo aí na frente da TV? É muito simples, então. Pega seu celular, entra no Facebook ou no YouTube da TV Câmara Campinas, que o Saúde à Vida está sendo transmitido na íntegra. Você vai poder acompanhar tudo. E se quiser participar, tiver alguma dúvida sobre o assunto, que eu já vou te contar o que é muito simples. Ó, tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp, já deixa ele anotado aí. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda para cá, porque hoje o tema é obesidade. Algo que não interessa não só nós brasileiros, mas como o mundo todo. Porque olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, olha só, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que a gente tem para enfrentar aí ao longo dos próximos anos. Em 2025, a estimativa é de que 2,1 bilhões de adultos ao redor do mundo todo estejam acima do peso, hein? E aqui no Brasil, quase 6 em cada 10 brasileiros estão ou estavam, né, acima do peso em 2021. É muita gente aí que está acima do peso, né? E essa obesidade, será que pode gerar problemas para a saúde do corpo todo? Quem vai responder tudo isso e muito mais, olha só, é um médico que você que acompanha o Saúde é Vida ou Saúde Agora já conhece, ó. Ele já é convidado aqui há muito tempo nosso, é o Dr. Admar Concon Filho, cirurgião do aparelho digestivo, é ele que vai falar sobre esse tema tão importante. Mas antes, doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez no Saúde é Vida. Oi, Viviane, boa tarde a você, boa tarde aos seus telespectadores. Para nós é uma honra poder participar mais uma vez do seu programa. Doutor, logo na abertura do programa eu dei alguns dados, né, da Organização Mundial da Saúde, falando aí que a obesidade é um sério problema que a gente vai enfrentar aí no futuro. Aqui no Brasil, 1 em cada 6 adultos está acima do peso. Doutor, quando a gente fala de obesidade, vocês que lidam aí todos os dias, né, com a saúde em geral, está preocupando? Tem mais gente mesmo acima do peso e isso está gerando um problema grande para a saúde do brasileiro e do mundo todo? Sim. A obesidade, ela é uma doença e ela precisa ser entendida e encarada como uma doença. Não é falta de força de vontade, não é desleixo do paciente. É uma doença que não deixa emagrecer, é uma doença crônica e ela é uma doença, até o momento, na medicina, incurável. Porém, ela é tratável. Para nós termos uma ideia da gravidade dessa doença, obesidade, mais de 50% da população brasileira, 52% da população brasileira está com sobrepeso, ou seja, com o peso acima do ideal. E nós temos em torno de 1,5% a 2% da população já com uma obesidade grave, que é uma obesidade mórbida. Então, realmente é uma situação muito preocupante e que, como você falou, já para a projeção para anos futuros é uma situação ainda muito pior. Doutor, vou até pedir, né, para o senhor explicar melhor. Quando a gente fala em obesidade, significa que a pessoa está doente, então obesidade é uma doença, não é só o fato de estar acima do peso. Isso é uma doença e gera vários outros problemas. Exatamente. Quando você tem um quadro de obesidade, você tem esse aumento de peso, esse excesso de gordura por todo o corpo, ele provoca um processo inflamatório. Então, o organismo da pessoa obesa, ele está inflamado. Essa obesidade, esse aumento de gordura em todo o corpo, vai provocar novas doenças. Vai provocar hipertensão arterial, vai provocar o diabetes tipo 2, vai provocar apneia do sono, vai provocar problemas ortopédicos, como dores articulares, dores nas costas, sobrecargas nas articulações, vai provocar problemas do colesterol e triglicérides, e esse aumento do colesterol e triglicérides vai levar a uma doença chamada síndrome metabólica,
que pode levar a um quadro de aterosclerose, uma obstrução das artérias. Isso, no futuro, pode levar a um quadro de angina, infarto ou derrame. O excesso de gordura no fígado pode levar a um quadro chamado de esteatose hepática. E quando você tem um excesso muito importante dessa gordura no fígado, você já provoca essa inflamação também no fígado. Então, a esteatose hepática, ela se torna uma esteatohepatite, uma hepatite provocada pela gordura. E essa hepatite, evoluindo com os anos, leva a cirrose, até necessitando de transplante de fígado. Hoje, a maior indicação de transplante de fígado não é mais a doença do álcool, não é mais o alcoolismo, não é mais a hepatite viral, ela já é decorrente da esteatohepatite por conta da obesidade. Então, realmente, é uma doença preocupante. Nós temos aí uma epidemia dessa doença a nível de todo o mundo. E doutor, a obesidade, ela é provocada pelo quê? É só pelo simples fato de comer muito e errado? Exato. Existe um desequilíbrio entre a ingesta calórica e o gasto calórico e o gasto energético. Você ingere muito mais calorias do que você deveria. Isso vai ficando depositado, armazenado no seu corpo em forma de gordura, nos adipócitos. Então, esse excesso de gordura, porque você ingeriu muito mais calorias do que você gastou, vai levar esse quadro desse aumento de peso, esse acúmulo de gordura em todo o corpo. Então, é uma doença crônica e ela tem que ser encarada como tal e ela tem que ser tratada como tal. Doutor, deixa eu ver se eu entendi. Então, a pessoa vai se alimentando dessa forma errada, então isso acaba causando a obesidade. Tem algo genético quando se fala em obesidade? Ah, meus pais são obesos, eu vou ser também? Ou isso nada a ver? É a alimentação mesmo que causa essa doença? Tem sim. O fator hereditário, ele é importante. Se uma criança ela tem pai ou mãe obesos, a chance dessa criança ser obesa é em torno de 40%. Agora, se pai e mães são obesos, a chance dessa criança ser obesa já é em torno de 80%. Então, a gente vê um componente hereditário importante no desencadear da obesidade. Existe também o fator ambiental. Se você vive num ambiente onde a alimentação é uma alimentação inadequada, é uma alimentação rica em carboidratos, massas, doces, é uma alimentação pobre em alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras. Então, o fator ambiental também é importante para o desencadear dessa obesidade ao longo dos anos. Agora, doutor Concon, a pessoa não fica gorda de um dia para o outro, né? Ela não ganha todo esse excesso de um dia para o outro. É com o passar do tempo, com o passar dos anos, até que chega num nível que vira doença? Existe um aumento da incidência da obesidade com os anos. Cada vez mais nós temos uma incidência maior de obesidade. E o que está preocupando é que o aumento da incidência da obesidade, ainda que ele ocorra em todas as faixas etárias, ele é muito maior na infância. Então, as crianças estão se tornando obesas numa proporção muito maior. Essa criança obesa, por ter uma alimentação inadequada, por ter uma falta de atividade física, uma vida sedentária, ela não vai mais brincar na rua, ela não vai mais jogar bola, ela vai ficar com o seu tablet, com o seu celular, sentada no sofá ou assistindo uma televisão. Essa criança obesa, que tem uma alimentação inadequada, ela vai se tornar um adolescente obeso, ela vai se tornar um adulto obeso. Então, é importante que a preocupação com o tratamento e a orientação em relação à parte nutricional comece desde criança. Doutora, a gente falou, até comentou, né, logo no início do programa sobre a estimativa aí da OMS em relação ao número de pessoas obesas em todo o mundo. Parte desses números aí, quase 2,3 bilhões de adultos, essa é a estimativa para 2025,
Esses números também pode-se dizer que parte tem relação com a pandemia? A gente engordou nesse período? Sim. No período da pandemia, quando houve aquela reclusão, ou você não pôde trabalhar, ou você não pôde procurar do seu clube, ou sair de casa para fazer sua atividade física, quem não tinha opções dentro de casa, que realmente ficou numa vida muito mais sedentária do que era antes, houve sim um aumento de peso durante a pandemia. Então, isso piorou uma situação que já era bastante preocupante. Para você ter uma ideia, a obesidade hoje, a nível mundial, ela é tão preocupante que já existe um termo novo que é chamado globesidade, que é a obesidade em todo o globo, em todo o mundo, ok? E essa obesidade, a hora que você, ao longo da adolescência, ou como adulto, jovens, ou como adulto, você é obeso, esta obesidade, ela pode provocar uma doença que está muito associada à obesidade, que é o diabetes tipo 2. Por quê? Essa obesidade exige uma produção de insulina pelo pâncreas muito maior. O pâncreas tem que trabalhar de uma forma muito excessiva. E essa obesidade, ela provoca uma resistência a essa insulina que está sendo produzida. A gente chama de resistência periférica à insulina. E aí o pâncreas produz mais. Chega uma hora que esse pâncreas entra em exaustão. Ele para de trabalhar, ele se cansa, ele começa a ter uma deficiência. Então, essa pessoa que não era diabético, que ficou obeso e por conta da obesidade teve um diabetes tipo 2, ela vai ter as consequências, se não tratadas de uma forma adequada, do diabetes. Vai ter problemas a nível de retinopatia diabética, com dificuldade visual, vai ter problema renal por conta da nefropatia diabética, vai ter problema cardiovascular por conta da doença vascular provocada por esse diabetes. E isso vai levar a quadro de anginas, infartos ou mesmo derrames. Então, é extremamente preocupante essa doença, obesidade e as comorbidades que ela provoca ou que ela agrava. Doutor, então, como saber que a pessoa já está obesa? Existe um cálculo para falar, olha, agora já é obesidade, a partir desse peso? De uma forma muito simples, existe um cálculo do índice de massa corpórea, que é o chamado IMC. Esse cálculo ele não é perfeito, ele tem as suas falhas, mas ele ajuda de uma forma mais simples e prática e fácil de fazer. O IMC ele é calculado, pelo peso dividido pela altura elevada ao quadrado. Então, o peso dividido pela altura do indivíduo ao quadrado, você vai ter uma ideia se esse peso ele está muito ou não para aquela altura. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que pese 100 quilos, mas ele tem 1,90 m de altura, 100 quilos para ele é normal. Agora, uma outra pessoa que tenha 100 quilos, mas ela tem 1,5 m de altura, 100 quilos para ele é muita coisa. Então, nós temos, com esse cálculo, você vai ter uma ideia se o peso ele está adequado para a altura ou não. E com esse IMC existe uma tabela. Até um IMC de 25 você considera um IMC normal, de 25 a 30 você considera já um sobrepeso, de 30 a 35 uma obesidade tipo 1, uma obesidade leve, de 35 a 40 uma obesidade tipo 2, obesidade moderada, e acima de 40 ou já uma obesidade grave, uma obesidade mórbida. E daí nós temos outros, acima de 50 você já chama de obesidade supermórbida e depois obesidade supermórbida. Vai se agravando conforme o IMC de 60, 70. E doutor, a gente está aí falando de uma doença que... Como que faz? Como que é o tratamento? Porque sozinha a pessoa tentando ali fazer uma reeducação alimentar, uma atividade física, ela consegue? Porque muitas vezes, pesquisando sobre o tema, lendo alguns depoimentos, né, a pessoa fala que tenta diminuir a alimentação, tenta fazer uma caminhada, mas mesmo assim ela não consegue perder 1 quilo. Então, assim, não é preguiça, não é falta de vontade, é realmente uma doença e ela precisa de ajuda? Precisa,
porque realmente é uma dificuldade muito grande. Se fosse fácil emagrecer, nós não teríamos mais da metade da população acima do peso. Acontece que o problema está a nível do cérebro, a nível do hipotálamo, onde existe um centro regulador entre a sensação de fome e a sensação de saciedade. Então, a pessoa come mais do que ela deveria, ela sente fome, ela come de novo, ela não vai ter a sensação de saciedade muito fácil, ela vai comer muito mais do que ela precisa. Então, esse indivíduo, ele precisa sim de ajuda. Ele precisa de ajuda de uma nutricionista que vai orientá-lo numa alimentação saudável, porque muitas vezes ele optando por alimentos mais saudáveis, ele vai ter uma ingesta calórica muito menor. Então, ele precisa da orientação do nutricionista. Ele precisa de uma orientação de um fisioterapeuta ou de um profissional de educação física que vai orientá-lo sobre uma atividade física regular, que ele precisa manter isso quase que diariamente, para que ele tenha um gasto energético maior por conta dessa atividade física, evitando o sedentarismo. Depois dessa mudança de hábito alimentar, dessa mudança de comportamento, quer seja com a alimentação, quer seja com a atividade física, o próximo passo é o uso de medicamentos. Medicamentos que vão ajudar esse indivíduo a ter menos fome, ajudar esse indivíduo a ter uma sensação de saciedade maior e mais duradoura. É onde entra o médico que trata da obesidade, o endocrinologista, que vai entrar com medicamentos que vão ajudar esse indivíduo a ter uma melhora nesse controle da fome e da saciedade, ou mesmo da ansiedade, do estresse, aquele indivíduo que desconta na comida o seu estresse, a sua preocupação, a sua ansiedade. Esse indivíduo precisa até da ajuda, muitas vezes, de um psicólogo, de uma psicóloga, para tratar essa ansiedade e melhorar e não descontar na comida as suas frustrações ou as suas ansiedades. E depois disso, daí nós já temos os casos mais avançados, onde nós vamos precisar de outros recursos, além dos medicamentos, onde nós temos o tratamento endoscópico da obesidade, que no Brasil nós temos dois, quer seja a colocação do balão gástrico ou a endossutura gástrica, ou ainda o tratamento cirúrgico para a obesidade severa, aquela obesidade mórbida, que esse paciente já está num grau tão avançado que só o medicamento, só a dieta para ele não resolve. Ele já teve indicação para uma cirurgia bariátrica, para uma cirurgia da obesidade. Então, são várias etapas que nós temos, dependendo da gravidade da obesidade de cada indivíduo. Eu teria perguntar para o senhor, algumas situações, então, pode ser que necessite de cirurgia, como o senhor disse, como a bariátrica, né? E esse é um procedimento simples? Como que é feito? Como que é decidido aí a escolha? Fala, olha, você vai ter que fazer a bariátrica. Hoje, veja, para você indicar uma cirurgia bariátrica, nós seguimos um protocolo internacional que ele diz o seguinte: tem indicação para cirurgia bariátrica aquele paciente que tem uma obesidade por mais de 2 anos de duração, que já tentou o tratamento clínico com o endocrinologista, tomando medicações, e não teve sucesso, ou muitas vezes emagreceu e depois voltou a engordar, e ele tem aquele IMC, o índice de massa corpórea, acima de 40, ou acima de 35, mas já tenha doenças provocadas ou agravadas pela obesidade, como a hipertensão arterial, o diabetes, a apneia do sono, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol e triglicérides, e problemas ortopédicos. Então, esse indivíduo obeso que se encaixa nessa situação que eu coloquei para você, ele já tem indicação, sim, para a cirurgia bariátrica. Hoje, a cirurgia bariátrica, que é feita por videolaparoscopia, ela é muito segura. Aquela cirurgia bariátrica que nós tínhamos de 20 anos atrás, que era feita com o corte na barriga, aquela cirurgia tinha uma incidência de complicações em torno de 2%, que era realmente preocupante. Hoje, a incidência de uma complicação numa cirurgia bariátrica vai de 0,1% a 0,2%. A complicação de uma cirurgia bariátrica, que hoje ela é feita por videolaparoscopia, através dos furinhos, e não mais através do corte,
você faz pequenos furinhos, 5 furinhos no abdômen, furinhos de 10, 12 milímetros, através da videolaparoscopia, que é chamada cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia se torna muito mais segura. Tanto é que a taxa de complicação de uma cirurgia bariátrica hoje, por videolaparoscopia, ela é equiparada a uma cesárea ou uma cirurgia de vesícula. Ou seja, é uma taxa de complicação muito baixa. Então, realmente, aquela preocupação que você tinha no passado, hoje ela é muito menor. E o paciente, ele que tem indicação para cirurgia, é muito mais perigoso ele não operar do que ele fazer a cirurgia bariátrica. Doutor, durante a nossa conversa, a gente disse que a obesidade está afetando cada vez mais jovens, Teve uma fala que já fala que já está começando desde criança. Quando se fala em cirurgia, pode fazer a partir de qual idade? No nosso país, você já tem indicação da cirurgia bariátrica a partir de 18 anos de idade ou a partir de 16 anos de idade, quando você tem algumas situações específicas. Então, o adolescente obeso, em algumas situações, a partir de 16 anos, ele já pode fazer a cirurgia bariátrica. Ele vai ser avaliado pelo endocrinologista, pelo seu pediatra, pelo seu cirurgião bariátrico, e se todos concordarem junto com a família, e numa avaliação desse adolescente, que você vai ver até a sua idade óssea, esse adolescente poderá, sim, ser submetido à cirurgia bariátrica. Porque hoje o que nós temos é uma situação em que muitos adolescentes estão perdendo a melhor fase da sua vida, a adolescência, numa reclusão social. Nós temos adolescentes que não vão para a escola por vergonha ou por limitação da sua obesidade. Não tem uma vida social, não tem um namorado ou uma namorada por conta dessa exclusão social. Então, veja, este adolescente, ele precisa de ajuda sim, porque nós precisamos voltar esse adolescente para a sua vida social, para a escola, para estudar, para ter o seu convívio com a sua turma, com a sua faixa etária. Ele não pode perder essa etapa da vida. Ele não pode esperar estar com 18 ou 20 anos para emagrecer e começar a viver de uma forma mais digna. E doutor, o paciente que se submete a esse tipo de cirurgia, o resultado, como que é? Já logo nas primeiras semanas já vê a balança ali com menos? Sim, o resultado é realmente fantástico. Nós temos um emagrecimento que ocorre no primeiro mês em torno de 7 a 10% do peso inicial. Depois, a nível do segundo mês até o terceiro mês, ele vai perder em torno de 15% do peso inicial. Com 6 meses de operado, ele já perdeu 20%, às vezes 25% do peso inicial. Com 1 ano de operado, ele já vai ter perdido em torno de 30% do peso inicial. Então, veja, com 1 ano de vida, com 1 ano de pós-operatório, esse paciente já emagreceu 30% do peso inicial, o que para ele já é uma mudança de vida muito importante. Então, realmente, a recuperação, o emagrecimento, o resultado é muito rápido. Quando nós falamos do paciente obeso e diabético, aí a situação ainda é mais ainda gratificante com a cirurgia bariátrica, ou a gente chama também de cirurgia metabólica, porque ele tem uma doença metabólica, por exemplo, diabetes. A hora que você faz a cirurgia e onde você tem um desvio do intestino, há uma melhora rápida desse diabetes, a ponto do indivíduo, já mesmo antes de emagrecer, ele já diminui muito a necessidade dos medicamentos do diabetes. E às vezes até ele para de usar o seu remédio do diabetes, a sua injeção, a sua insulina, mesmo antes de ter um emagrecimento importante, porque ele melhora a função pancreática. Doutor Concon, quero lembrar o pessoal de casa que a gente está ao vivo na tarde dessa sexta-feira com o programa Saúde e Vida. Você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida para o médico que está aqui na tela comigo, por meio do nosso WhatsApp. O pessoal já colocou aí na tela, esse é o nosso número. E doutor, está chegando perguntas aqui. Olha só. O Rodrigo, do bairro Cambuí, ele está perguntando o seguinte: a vida do paciente após a cirurgia, como fica? E a alimentação, vai poder comer de tudo depois da cirurgia, doutor? Vai poder comer de tudo, sim, Rodrigo. O que acontece
é que o paciente come uma menor quantidade. Ele vai evitar o doce até porque ele tem uma seleção e ele passa a escolher melhor os seus alimentos. Quando você faz uma cirurgia onde há um desvio do intestino, às vezes esse paciente, se exagerar no doce, ele passa mal. Ele tem uma tontura, um mal-estar, então ele vai aprender a comer um brigadeiro e não um prato de brigadeiros. Então, ele muda o seu comportamento. Então, Rodrigo, o paciente vai comer de tudo, porém, ele vai comer uma pequena quantidade. E o que os pacientes nos informam? Ele tem o prazer da alimentação, ele come aquilo que ele quer, ele está satisfeito com uma pequena porcentagem. Então, eles falam, doutor, hoje eu vou numa festa, eu não vou numa festa para comer, eu vou numa festa para conversar, para encontrar os amigos. O fato de comer ou não é secundário. Já no passado, não. O fato de comer na festa era o primordial. Então, existe uma mudança de comportamento. Essa pessoa ela passa a ter uma vida muito mais saudável e ela é muito mais feliz com essa mudança de comportamento. Doutor, uma outra pergunta aqui, agora é do Alisson, do Padre Anchieta. Depois da cirurgia, ele pergunta, a pessoa fica refém de vitaminas e nutrientes? Fica assim, Alisson. Como você tem o desvio do intestino, você vai precisar tomar vitaminas. Mas olha, aqui eu chamo a atenção do seguinte, antes da cirurgia bariátrica, o paciente tomava remédio, 2 ou 3 remédios para pressão, tomava 1 ou 2 remédios para o diabetes, 1 remédio para o colesterol, 1 remédio por conta de dores articulares. Depois da cirurgia, ele passa a tomar 1 vitamina ou 2 vitaminas e deixa de tomar todos esses outros remédios. O que você acha que é o melhor? E se você não fizer uma cirurgia bariátrica, Alisson, a partir dos 50 anos de idade, você vai tomar vitaminas. 50 anos ou até 60 anos, todo mundo vai tomar vitamina em determinada fase da vida. Então, na cirurgia bariátrica, você vai tomar vitamina, mas é muito melhor você tomar 1 ou 2 vitaminas ao dia do que 7 ou 8 medicamentos para tratar a hipertensão, o diabetes, os problemas osteoarticulares e assim por diante. E doutor, quando a gente fala de obesidade, o que o senhor vê na prática? É uma doença que afeta tanto homens quanto mulheres ou não? Tem mais homens ou tem mais mulheres obesos? Não, a incidência da obesidade ela é igual nos homens e mulheres. O que muda é a consciência da doença. A mulher é muito mais consciente do que o homem. O homem, ele se diz aquele gordinho saudável, que isso não existe. Essa situação não existe. Então, o homem, ele não tem a consciência da doença como a mulher. A mulher tem um lado de vaidade, também tem, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a conscientização. Tanto é que nós operamos muito mais mulheres do que homens. Nós operamos em torno de 70% a 80% dos casos cirúrgicos são mulheres. Não porque a incidência da obesidade é maior na mulher, não. É porque elas são mais conscientes, são mais corajosas também, e essa conscientização faz com que a mulher procure o tratamento de uma forma muito mais precoce. Mas a incidência de cirurgias em homens está aumentando. Os homens estão ficando cada vez mais conscientes do seu problema e procurando ajuda para tratar essa doença. O senhor disse aí que os homens falam, né? Ah, tô gordinho, mas tá tudo bem, né? Existe pessoa obesa e saudável ao mesmo tempo? Não existe. Acontece que a hora que você faz um exame, ou você faz um check-up, ou vários exames no paciente obeso, você vai descobrir problemas que ela nem sabia que tinha. Você vai fazer um ultrassom que vai mostrar que tem gordura no fígado. Você faz exames de sangue que vai mostrar que ela já está numa situação de um pré-diabetes. Você vai mostrar que ela tem um aumento da ferritina, o ferro, que é depositado no fígado. Então, a pessoa, ela acha que ela está saudável, porque a sua pressão arterial ainda não aumentou, mas ela vai ter outros problemas que ela ainda não está sabendo. E o importante é você tratar isso enquanto você tem uma recuperação boa para isso. E doutor,
aquilo que a gente já comentou também, a gente tem visto cada vez mais crianças obesas, né? E no caso de crianças, dos nossos pequenos, também, quando está obeso, também aparece uma série aí de doença, quando se fala dos nossos pequenos? Também, você tem uma incidência menor do que no adolescente, que é menor do que no adulto, mas você tem sim. A grande preocupação nessa criança é você já ter uma orientação adequada da alimentação, por isso que as cantinas escolares, as escolas estão muito bem orientadas e preocupadas em oferecer alimentos saudáveis, então isso é importante. Mas não adianta a escola oferecer uma cantina saudável, uma alimentação saudável, se quando ela voltar para casa, ela não tem esse mesmo padrão alimentar. E muitas vezes, até pela dificuldade do poder aquisitivo. Muitas vezes é difícil você ter uma alimentação saudável também, então você tem que saber escolher. Por isso que a orientação nutricional é fundamental. A nutricionista nos orienta até alimentos até mais fáceis de você adquirir, de você comprar, mas que são saudáveis e que você pode realmente mudar a sua quantidade de calorias ingeridas e até sem um gasto muito excessivo para essa alimentação. Então, o importante nessa criança é ter uma alimentação saudável, ter uma educação alimentar, que isso principalmente dentro de casa, e atividade física. Essa criança tem que correr, ela tem que brincar, ela tem que ficar menos tempo no sofá ou no seu celular ou no seu tablet. E doutor, existe uma explicação por que de tantas pessoas, tantas crianças aí obesas no dia de hoje? A gente não via isso lá na época dos nossos avós, né? É essa tecnologia, o celular aqui, tudo muito fácil. A gente não precisa nem levantar para mudar de canal, para falar com alguém, é só pelo celular mesmo, não vai até a casa da vizinha, por exemplo, né? O elevador que não deixa mais a gente subir escada. Todo esse avanço de um lado prejudica a nossa saúde do outro? Excelente pergunta, Viviane. Se nós lembrarmos, quando a gente vê aquelas fotos daqueles imigrantes italianos que vieram para o Brasil há muitos anos atrás, a gente vê aquelas fotos com aquelas famílias que se reuniam com dezenas ou centenas de pessoas, aquelas fotos preto e branco, dificilmente você viu uma pessoa obesa. Acontece que aquela pessoa, ela tinha uma alimentação muito mais saudável, ela tinha uma atividade física, porque ele era um trabalhador braçal, ele trabalhava na roça muitas vezes, ele tinha uma atividade física muito mais intensa, mas um grande problema são os alimentos refinados. Hoje, a comida que nós comemos, que ela é uma comida preparada, refinada, ela é uma comida de fácil absorção. Nós comemos uma quantidade de fibra muito menor do que no passado. Então, é um alimento que você absorve quase a totalidade daquilo que você ingere. Diferente no passado, que os alimentos não eram refinados, você tinha alimentos integrais, isso exigia uma mastigação maior e uma quantidade de fibra, de celulose maior, então a absorção daquilo que era ingerido era menor. Então, tem o componente de sedentarismo, mas tem o componente alimentar também. Os alimentos de hoje, refinados e preparados, eles, de uma certa forma, não são tão saudáveis por conta disso, porque eles são muito absorvidos. Doutor, eu até ia te perguntar isso, né? Às vezes a gente acaba sendo, acho que enganado, modo de dizer, não sei se a gente pode falar assim, porque a gente está comprando aquela comida congelada, achando que está super saudável, mas na verdade não. O ideal seria a gente descascar aquele alimento, né? Cozinhar aquele alimento, não simplesmente tirar do congelador e colocar no micro-ondas, por exemplo. Exatamente. Por isso a orientação nutricional ela é muito importante. E o que é realmente bonito de você ver é que com essa orientação nutricional, a escolha de alimentos muitas vezes vão dar o prazer daquela alimentação, porque você fala, não, eu vou comer, isso não vai me dar prazer, eu preciso comer um doce. Muitas vezes uma fruta ou um alimento que vai substituir esse doce, você vai ter esse prazer na alimentação, mas vai estar comendo algo muito mais saudável. É fundamental essa orientação nutricional. É claro que, em algumas situações, mesmo com uma alimentação saudável, mesmo com uma atividade física regular,
você ainda vai precisar do auxílio de medicamentos para ajudar a diminuir essa sensação de fome e até a aumentar essa sensação de saciedade ou sacietude, que é quando você fica mais tempo sem sentir fome. Então, aí entra o endocrinologista com as medicações, e hoje em dia nós temos medicamentos novos, muito potentes, fantásticos na sua utilização, alguns, infelizmente, ainda com um preço um pouco limitante, um preço caro, mas são medicamentos que estão ajudando muito os pacientes com a doença obesidade. Doutor, mais perguntas estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Essa pergunta, a dúvida é do Marcelo do Nova Europa. Depois da bariátrica, melhora a vida sexual do paciente? Sim, melhora muito, Marcelo, porque, primeiro, melhora a autoestima do paciente. E a hora que você diminui esse excesso de peso, você melhora a parte hormonal do paciente, seja o homem ou seja a mulher. No homem, um dos problemas da obesidade é a disfunção erétil. Quando você emagrece, você melhora essa disfunção erétil. Você melhora esse interesse sexual que você tem. Então, melhora sim, tanto no homem quanto na mulher, tá bom? Então, isso realmente... E na mulher que tem um problema que não consegue engravidar, aquela infertilidade que é decorrente também da obesidade, que leva àquela síndrome do ovário policístico, que tem toda uma alteração hormonal, e a mulher, mesmo tendo uma vida sexual ativa, ela não engravida, ela precisa emagrecer para poder operar. A hora que ela faz a cirurgia bariátrica, ela emagrece, ela volta a ter uma ovulação normal e ela daí pode sim engravidar e vai engravidar. A única coisa que a gente orienta é que ela espere pelo menos um ano, o ideal seria até 2 anos, quando você já estabilizou o peso, mas pelo menos um ano antes de engravidar. Mas pode engravidar à vontade. À vontade não, viu, Viviane? A gente fala que no máximo 5 filhos, porque mais do que isso é exagero. Doutor, uma outra pergunta aqui também, a do Marcos, da região central aqui de Campinas. Depois da bariátrica, tem restrições nas atividades físicas? Não, você nos primeiros dias da bariátrica, você vai fazer só caminhada. Até completar 3 meses de cirurgia, onde ainda não teve uma cicatrização completa naqueles furinhos que eu falei que a gente evita a academia, a musculação. O que você pode fazer é a caminhada. Essa caminhada você começa a fazer já no dia da cirurgia. Você sai da cirurgia, vai para a recuperação anestésica, o fisioterapeuta, a fisioterapeuta já começa a fazer você a andar já na sala de recuperação anestésica. Essa caminhada, essa vai te acompanhar para o resto da vida. A partir do 3º mês, além da caminhada, e nessa fase você já está começando a correr, dependendo da idade do indivíduo, já está dando os seus trotes, começando a correr. A partir de 3 meses, você já pode fazer qualquer tipo de atividade física, musculação, qualquer um. Não tem mais restrições a partir de 3 meses. E é importante que faça. É importante que faça o exercício aeróbico, a caminhada, a bicicleta, a esteira, mas faça também o exercício anaeróbico, com a musculação, aumentando a massa muscular. Você troca a massa gorda pela massa magra, a massa muscular. É nessa hora que entra o profissional de educação física que vai te orientar nesse sentido. Doutor, o que o senhor vê na prática, depois que as pessoas aí conseguem, né, chegar no peso ideal, quando fazem os exames, aí já tá tudo ok, a diabetes já não existe mais, o colesterol também já baixou. Como que é esse retorno que o senhor vê aí no seu consultório? É uma energia fantástica, Viviane. Realmente a sala de espera é uma coisa que a gente tem uma energia e recebe essa energia que é realmente gratificante. Quando nós não fazíamos cirurgia bariátrica, nós fazíamos cirurgias do aparelho digestivo, você tratava alguém com câncer, você curava um paciente com câncer, esse paciente ele ficava feliz. Mas esse paciente, muitas vezes, ele não tinha sofrido nada, ele descobriu o câncer de uma forma precoce e tratou. O paciente obeso, que ele passou alguns anos da sua vida com restrições, a hora que esse paciente emagrece, a hora que ele passa a poder cruzar as pernas que ele não conseguia cruzar,
a hora que ele passa a escolher a roupa que ele quer e não ser escolhido pela roupa, a hora que ele passa a ter um convívio social, a hora que ele vai na escola do seu filho assistir a festinha do seu filho, porque antes ele não ia porque ele tinha vergonha de ir. A hora que ele vai na rua, ele vai para a escola e consegue uma namorada ou um namorado, é uma energia fantástica. Isso nos estimula a continuar trabalhando. E o que chama atenção, a preocupação. Para você ter uma ideia, a falta de conscientização da doença obesidade, aqui no Brasil e no mundo, nós estamos operando apenas 2 a 4% dos pacientes que têm indicação cirúrgica. Então, vejam, 96 a 98% dos pacientes que têm indicação para uma cirurgia bariátrica não estão sendo operados, por vários motivos. Primeiro, porque desconhecem que têm a doença obesidade, se acham saudáveis. Segundo, porque tem dificuldade ou não tem um plano de saúde e na sua região ele não consegue a cirurgia pelo SUS. Não é todo lugar que nós temos a cirurgia pelo SUS, infelizmente. Terceiro, o medo pela cirurgia, que é um problema que tem que ser tirado, porque a cirurgia por videolaparoscopia é minimamente invasiva e a taxa de complicação é baixíssima. Doutor, como evitar essa doença? Com uma alimentação saudável, com atividade física, aprendendo a ter esse comportamento desde criança, tendo o exemplo dos seus pais, os pais dando exemplo em casa, e aqueles que já têm a doença, procurar logo um tratamento, procurar o seu médico, o seu endocrinologista, que vai orientá-lo a se é necessário ou não uma cirurgia, se é necessário ou não um tratamento medicamentoso, ou ainda lançar mão de um tratamento endoscópico, como o balão gástrico, por exemplo, ou não, essa é uma obesidade numa fase inicial que, com a nutricionista e com a atividade física, ele consegue resolver. O mais importante é a conscientização. Obesidade é uma doença crônica, um dos piores problemas que nós temos de saúde pública na atualidade. E pode começar desde cedo, né? Ainda com as crianças. Exatamente. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde à Vida, nessa tarde de sexta-feira, ao vivo. Deixar mais uma vez o convite para o senhor voltar a falar desse tema, que, como o senhor disse, né, é preciso ainda muita informação e conscientização, e de outros assuntos também, porque o doutor Admar, olha só, Admar com filho, ele é cirurgião do aparelho digestivo e aceitou o nosso convite de parar tudo aí no seu consultório e falar nesses minutos com a gente. Para nós é uma honra participar mais uma vez do seu programa, Viviane. Parabéns pelo seu programa. Uma boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada, doutora. Uma boa tarde para o senhor também. E olha só, o Saúde à Vida não fica por aqui, viu? Conforme você viu aí na minha entrevista com o Dr. Concon, alimentação e atividade física são fundamentais. Por isso, no segundo bloco do programa Saúde à Vida, eu vou conversar com um nutricionista. O que comer, como comer e quando comer, a gente te responde daqui a pouquinho. É só um rápido intervalo, é o tempo só de trocar o entrevistado, tomar uma água e a gente vai falar então sobre alimentação. Não sai daí, o Saúde à Vida volta já já. Saúde é Vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia e audiência ao longo aí da tarde desta sexta-feira. E lembrar que a sua participação aqui no nosso programa é sempre muito importante. Eu vou pedir já para colocar o nosso WhatsApp na tela para você deixar anotado aí no seu celular. Pega esse número, registra aí como TV Câmara Campinas e se tiver alguma dúvida, manda para cá. Pois é, o tema de hoje é obesidade. Então, no primeiro bloco a gente entrevistou um médico falando o que é obesidade, que explicou que a obesidade é sim uma doença, falou sobre os perigos, tratamento e que é possível ter cura, ter aí uma vida saudável. Lembrando também
que a alimentação e a atividade física são sempre muito importantes aí para ajudar no combate à obesidade. Por isso, como eu já disse no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre o que é essa doença. E para te ajudar a entender o que comer, como comer, quando comer, enfim, quem vai ajudar a gente a responder essas perguntas e várias outras olha só, o nutricionista que está aqui na tela comigo. Ele é o Lucas Alves, ele é nutricionista da Academia Smart Fit. Também parou todo o trabalho dele para falar com a gente na tarde desta sexta-feira sobre esse tema, sobre essa doença que tem afetado aí milhões e milhões de brasileiros e pessoas também do mundo todo. Lucas, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a importância da alimentação, eu quero agradecer a sua participação aqui. Seja muito bem-vindo no Saúde e Vida. Muito obrigada. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Eu que agradeço por ter essa oportunidade de estar aqui, de poder falar de alimentação com vocês. Lucas, antes da gente começar a falar então mais voltado para a obesidade, eu queria que você explicasse, né? A alimentação é importante assim em todas as fases da nossa vida, mas não qualquer alimentação, aquela saudável. Sim, então, o que é considerado uma alimentação saudável? A alimentação saudável é uma alimentação variada, uma alimentação colorida, tendo base alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, vegetais em gerais. Para quem consome alimentos de origem animal, então ovo, carne, leite. Então, a base da alimentação deve ser composta por esses alimentos. E quando a gente fala em alimentação saudável, não adianta só agora chegar na vida adulta, né, e achar que tem que comer tudo certo, né? Essa alimentação, essa reeducação, né, ensinar a comer bem, é desde pequenininho, já quando começa a introdução alimentar, a gente já tem que oferecer para as crianças esse tipo de alimento, não aquele mais fácil que vem dentro do saquinho ou numa latinha, não, é aquele que a gente descasca, refoga, cozinha. Sim, correto. A introdução alimentar é muito importante, tá? Os primeiros os hábitos alimentares são formados até nos primeiros 3 anos de vida da criança. Então, é muito importante que você não ofereça alimentos industrializados nessa época da vida, para que não favoreça o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis ao longo da vida adulta, né? E Lucas, me conta, né? Tendo essa alimentação saudável, ela vai ser aí uma amiga nossa, né? Mas e quando a comida passa a ser inimiga do ser humano? Então, no caso, assim, a comida, ela nunca vira inimiga. Se formos pensar num vilão, o inimigo, no caso, seria o excesso, porque a comida em si, ela não é inimiga, ela é nossa aliada, né? Ela funciona como combustível do corpo, tudo. E qualquer tipo de alimentação, então, pode nos ajudar, porque muitas vezes a gente fala, né? Ah, a gordura é ruim, não deve comer alimentos gordurosos. Ah, o carboidrato, nossa, esse aí engorda muito, a gente tem que tirar da nossa vida. Isso é verdade ou não? Não, isso é um mito. Todos os macronutrientes, seja ele proteína, carboidrato, gordura, eles são necessários para o funcionamento do corpo, tá? Então, não tem vilão, que nem eu disse, o vilão é o excesso. Entendi. E Lucas, me fala uma coisa, como que deve ser então a nossa alimentação? De uma maneira geral, a gente sabe que cada pessoa depende aí, precisa de uma certa quantidade, né, de calorias por dia, mas de uma maneira geral, como que deve ser o nosso café da manhã, por exemplo? O café da manhã, ele deve ser composto por grãos integrais, tá? Pode ser o pão integral, tal. Frutas, pode ser um mamão, uma banana, é bem relativo, vai de pessoa para pessoa, tá? Uma fonte proteica, pode vir do leite, pode vir de um ovo, a base deve ser essa. Sempre ter todos os macronutrientes dentro da alimentação. E é certo fazer aquele lanchinho no meio da manhã? Tomou o café da manhã umas 7 horas, por exemplo, umas 9, 9 e meia, antes do almoço, é ideal mesmo? É recomendado fazer um lanchinho ou não? O ideal é pular para o almoço?
Não, é recomendado fracionar sempre as refeições, porque assim o nosso corpo entende que ele não precisa estocar calorias, então ele vê que você já, sempre você está dando energia para ele, então o estoque é menor. Então chegamos na hora do almoço, né? Como que deve ser esse prato? Pode ter o carboidrato que muita gente acha que é vilão? Pode, pode não, como deve, né? O carboidrato é a principal fonte de energia do nosso corpo. Ele vira glicose, né, que é a principal fonte de energia do nosso corpo. Então, assim, é muito importante que ele esteja presente na nossa alimentação diária. Fora isso, também é necessário que você tenha uma alimentação rica em vegetais, né? Vegetais, frutas, verduras, legumes, eles sempre têm que estar junto na alimentação. E durante esse almoço, por exemplo, a ingestão de líquido, como é que fica? Então, você pode até ingerir líquido, só que assim, o líquido ele vai aumentar o volume gástrico, né? O volume da comida no estômago. Peraí, desculpa. Então é melhor Ele vai evitar. Isso, porque ele acaba atrapalhando um pouco a digestão. Quanto tempo depois? Porque às vezes a gente come, né? Às vezes errou um pouquinho ali no sal e tá com aquela sede. Quanto tempo depois é indicado, então, ingerir água? Depois de uns 20 a 30 minutos já podemos ingerir. Fez o almoço, aquele lanchinho da tarde também é recomendado fazer. Não é bom ficar um período muito tempo sem comer e deixar para almoçar e depois só jantar. Não, com certeza. A alimentação, como eu disse, ela deve ser fracionada, tá? Então, quanto mais vezes você se alimenta no dia, quanto mais você fraciona as suas calorias do dia, menos o seu corpo estoca energia, porque ele entende que você está sempre mandando energia para ele. E Lucas, antes de dormir, pode comer o carboidrato, por exemplo? O que indica aí na hora do jantar? Claro, com certeza, pode comer o carboidrato antes de dormir, sim, não tem problema nenhum, tá? Isso é um mito. Se estiver dentro das suas calorias diárias, não muda nada, tá? Não aumenta, você não vai ganhar gordura porque você comeu o carboidrato à noite. Uma coisa que diga respeito à alimentação, o jantar, por exemplo, tem que ser 2 horas antes de dormir? Ou não, você pode comer e logo já deitar? Não, tem que ter um tempo, 2 horas antes de dormir, sim, pelo fato do corpo fazer a digestão, né? Porque quando nós vamos dormir, a gente tem que descansar, realmente descansar, nosso corpo tem que desligar. Então, se você come muito próximo da hora de dormir, seu corpo não consegue descansar, porque ele ainda está digerindo aquela alimentação que você consumiu. Lucas, a gente está falando aí de uma alimentação em geral, né? Para a população em geral. Mas e quando a gente fala de pessoas obesas? Como que é a nutrição desse tipo de pessoa? Aquela que já procurou um médico e quer mudar essa situação, não quer mais ficar dentro aí da obesidade. Então, não muda muito de pessoa para pessoa, tá? O que vão mudar são as quantidades, mas em geral é a mesma coisa, ela deve consumir frutas, verduras, legumes, a ingesta de água deve estar adequada, então sempre preferindo os alimentos in natura, o que muda é a quantidade de uma para outra pessoa. Mas essas pessoas acabam tendo vontade de comer mais? Existem alimentos aí que vão ajudar nesse controle da ansiedade? Então, se você for parar para pensar assim, em um grupo específico, eu diria alimentos ricos em fibras, tá? Que vão ajudar bastante nisso. Por quê? Porque a fibra, tá? Além dela gerar uma saciedade maior, ela auxiliar nos hábitos intestinais, ela também serve como um alimento para as bactérias do nosso intestino. Então, assim, ela favorece a colonização das bactérias boas do intestino. Com isso, melhora a absorção de nutrientes, aumenta a imunidade, diminui a inflamação do corpo, que é algo comum em pessoas obesas, tá? Melhora o perfil lipídico, melhora a qualidade do sono e diminui o risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. E quando a gente fala aí nesse tipo de alimentação, ela tem que ser seguida, né? Para a pessoa que está aí falando agora de obesidade, né? De segunda a segunda, sim. Ou pode ter aquele momento, aquele dia, como falam, né, do lixo. Esse dia do lixo ou essa refeição do lixo
O que os nutricionistas dizem sobre isso? É benéfica ou acaba colocando tudo a perder? Todo aquele esforço da semana toda se perde num sábado, por exemplo? Então, não se fala mais em um dia do livre, seria um dia livre, né? Porque comida a gente não pode tratar como se fosse lixo, tá? Então, seria um dia livre ou uma refeição livre. Então, seria a refeição livre que a pessoa tem ali, e essa refeição, ela ajuda a pessoa se manter na dieta, entendeu? Então, é algo mais pro psicológico também, do que simplesmente só a alimentação. A pessoa com obesidade, quando chega no consultório do nutricionista, por onde que vocês começam? Como que é? Vocês têm aquela conversa, né, com o paciente para poder encaixar todo esse tipo de alimento na rotina que ela tem, né? Porque a dieta, a reeducação alimentar, ela tem que se enquadrar dentro da rotina daquele paciente. Não adianta querer que a pessoa mude radicalmente, não vai dar certo. Tem que ter paciência, com calma. Então, quando a pessoa chega no consultório, a gente tem que analisar o contexto geral, entendeu? A gente tem que analisar os hábitos alimentares dela, a gente tem que analisar as preferências alimentares dela, e com tudo, a rotina dela, né? E com tudo isso é montado um plano alimentar específico para o objetivo da pessoa. Lucas, eu quero lembrar o pessoal de casa que a gente está ao vivo aqui pela tela da TV Câmara Campinas nessa tarde de sexta-feira. A gente está falando um pouquinho sobre obesidade e agora com o Lucas Alves, ele que é nutricionista e está ajudando aí no combate a essa doença, né? O que comer, como comer, quando comer e quais alimentos, né? Lucas, tá chegando pergunta aqui pra gente. Eu vou te fazer a pergunta do Fábio, do Santodila. Para quem pratica esporte, como devemos fazer as combinações dos alimentos? Ele está perguntando. Então, Fábio, tudo depende da modalidade que você pratica, tá? Mas pensando em esportes, você já tem que focar nos carboidratos, tá? Porque são eles que vão te dar energia para você conseguir fazer as suas atividades físicas. Antes da atividade física, é ideal então comer o quê? Carboidrato? Então, antes, quando a gente fala antes, seria antes, no mínimo 4 horas antes, para ter o glicogênio muscular já ter sido reposto, e é esse glicogênio que é utilizado como fonte de energia. Depois da atividade física, o Lucas, o que deve comer? Depois da atividade física também, aí começa a parte de repor o glicogênio, mas é importante a gente fazer uma refeição completa, tá? Composta de carboidratos, gorduras e proteínas, principalmente para reconstrução muscular. Ô Lucas, outra pergunta aqui relacionada à atividade física, ó, do Robson do Jardim IP. Geralmente, como é feita as dietas para quem pratica esporte? Tem dieta relacionada, ele pergunta aqui, a tipo sanguíneo? Então, isso é algo novo, tá? Não tem ainda um embasamento científico assim que a gente pode bater o martelo, mas é algo novo que ainda estão pesquisando, ainda não pode dizer que tem relação ou não. Outra dúvida aqui do André da bairro Georgina. Qual a melhor combinação de alimento antes de fazer musculação? Então, como eu disse, musculação, atividade física em geral, você tem que focar em alimentos fontes de carboidrato, tá? Então, seja o pão, seja arroz, seja batata. O importante é que seu estoque de glicogênio seja cheio, tá? Para você conseguir ter uma melhor performance. A outra dúvida agora do Wilson ali do Taquaral. Ele pergunta, mas o dia livre, como a gente disse, né? Serve para ajudar a crescer, não é isso? Também serve. Depende da situação, depende de onde, de qual é fugiu a palavra agora, desculpa, mas depende de qual situação a pessoa está. Se a pessoa está numa perda de peso, aí ele ajuda nessa parte para continuar esses quilos. Isso ajuda a continuar a aderir na dieta, seja para ganho de massa muscular, também, de certa forma, é mais para aliviar, entendeu? A pessoa está seguindo a dieta há muito tempo, então, no caso, ela acaba fazendo uma refeição livre, mais para o psicológico, assim.
E Lucas, quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, ela também precisa desse acompanhamento nutricional? Sim, como o doutor disse, quando você faz a cirurgia bariátrica, tá? Você tem um certo desvio do intestino, né? Então, alguns nutrientes têm que ser repostos. Esses nutrientes, né, que a pessoa acaba perdendo na cirurgia, a alimentação em si já é o suficiente? Não, não, porque como ela tira uma parte do intestino, então ela perde aquela parte que faz a absorção de alguns nutrientes. Então, no caso, o interessante seria a suplementação mesmo. E Lucas, muito se fala em reeducação alimentar. É esse o termo agora que vocês profissionais da saúde, da área de alimentação, estão usando? A reeducação alimentar não é dieta, não é regime, é reeducar. Sim, a reeducação alimentar é mudar o relacionamento da pessoa com o alimento, entende? Então, isso que é necessário, não é seguir uma dieta em si, é mudar todo o contexto, a relação da pessoa ao alimento. E isso, assim, precisa ser sofrido quando a gente fala em dieta, quando a gente fala em perder peso. Vem na cabeça, nossa, eu vou deixar de comer, eu vou passar fome. Não é bem assim hoje. Existe forma de perder peso, mas de maneira saudável, sem passar fome, sem ficar na vontade de comer aquilo que mais gosta. Com certeza, se o plano alimentar, se a pessoa está seguindo um plano alimentar e ela tem espaço para tudo, tá? Não tem restrição nenhuma, porque restrição gera compulsão. Então, hoje a gente já vê que tudo tem espaço para o bolo da avó, tem espaço para o chocolate no final de semana, para pizza, para o hambúrguer. Fazendo essa reeducação, Lucas, é possível sim perder aí vários quilos? Com certeza, porque assim, você fazendo uma reeducação alimentar, você estando em déficit calórico, você já perde peso. Para perder peso, o importante é você estar sempre em déficit calórico. Isso é o que dita se você vai perder peso ou não. Mas para quem está querendo aí, enfrentando a obesidade, querendo perder alguns quilos, qual que é a orientação que você deixa para quem está assistindo a gente nesse momento? Então, que vocês tenham uma alimentação variada, tá? Repleta de frutas, verduras, legumes. Diminuir o consumo de ultraprocessados, aumentar o consumo de água, aumentar a qualidade do sono, focar na qualidade do sono, tá? Que o sono é muito importante para isso também. Lucas Alves, ele é nutricionista, atua na Academia Smart Fit, aceitou o convite de falar sobre alimentação hoje aqui nessa tarde. Lucas, eu quero agradecer a sua participação aqui. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, tá? E é isso. Então, mais uma vez, muito obrigada, uma boa tarde para você. E olha só, o Saúde à Vida não acabou não, viu? Porque como a gente viu no primeiro bloco e agora com o Lucas, a alimentação é fundamental, mas ela sozinha não dá conta de tudo, né? É preciso unir aí a atividade física. Agora, como fazer atividade física? Principalmente para a pessoa que está enfrentando aí a obesidade, qual tipo de exercício, como começar, o que ela tem que ver? A gente te responde tudo isso e muito mais no próximo bloco. Então não saia daí, o Saúde à Vida está ao vivo aqui pela tela da TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais, no Facebook da TV Câmara Campinas e também no YouTube. Então, se tem alguma dúvida sobre atividade física para perder peso, manda sua mensagem para cá, manda sua pergunta que a gente tira ao vivo. A gente vai para um rápido intervalo, você já sabe, é só para tomar aquela água e fazer a troca de entrevistados. Daqui a pouquinho eu já volto. Saúde
Saúde é Vida de volta. Eu falei que era jogo rápido, só para a gente pegar uma aguinha e trocar um entrevistado. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela tela da TV Câmara Campinas, que você pode acompanhar, claro, aqui pela TV e também por meio das nossas redes sociais. O Saúde é Vida está sendo transmitido ao vivo, na íntegra, enfim, no Facebook da TV Câmara Campinas e também no nosso YouTube. E lembrar mais uma vez que a sua participação é sempre muito importante aqui no nosso programa. Esse número, olha só, já está aí na sua tela, é o nosso WhatsApp. É só deixar ele anotado no seu celular ou então pegar a câmera do seu celular e virar para esse QR Code que já cai na nossa mensagem aqui. Manda sua pergunta, manda sua dúvida, sua sugestão, que a gente te responde ao vivo nessa tarde de sexta-feira. E vamos voltar então ao tema de hoje, obesidade. É algo que preocupa desde pequenininho, né? A gente conversou com o Dr. Concon e que falou que essa doença já está afetando desde os pequenos, das crianças, e tem só piorado nos adultos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Tanto que a Organização Mundial de Saúde já emitiu um alerta, né? Falando sobre aí a obesidade, mais de 2 milhões de pessoas aí em 2025 vão poder aí ser afetadas por essa doença, que pode causar problemas gravíssimos. A gente explicou um pouquinho o que é a obesidade no primeiro bloco, tratamento e a cura. É possível sim ter uma vida normal desde que faça o tratamento direitinho. Em seguida, o nutricionista deu dicas aí de quais alimentos a pessoa que está passando por essa fase, que está com obesidade, deve comer. Dicas gerais, né? O que comer, como comer e quando comer. Só que tudo isso, né? Tratamento e alimentação, precisa ter aí uma ajudinha, que é a atividade física, né? Que é tão importante em todas as fases da vida. Todo mundo sabe, né? Dessa importância. A gente sempre está falando, sempre ouvindo alguém falar da importância da atividade física, mas por que será que ela é tão importante? Como ela ajuda no combate à obesidade? Olha só, quem vai responder essas perguntas e várias outras é o Lucas também, só que é o Lucas Florencio, ele é fisiologia, também atua na Smart Fit, parou tudo que estava fazendo nessa tarde de sexta-feira para falar com a gente aqui sobre esse assunto tão importante. Por isso, Lucas, antes de mais nada, uma boa tarde para você e muito obrigada por aceitar o nosso convite e falar sobre atividade física, né? Porque muito se fala, mas pouco se vê na prática ainda, se for ver. Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui, né, junto com vocês da TV Câmara Campinas. Espero poder contribuir aí com algumas informações referentes à atividade física, principalmente para um público que a gente tenta atingir com diversas alternativas, que é a galera que não gosta de treinar, né? Por isso que acaba acarretando aí no excesso de peso, graus de obesidade, enfim. Então, muito boa tarde e espero poder contribuir. Lucas, então para começar, né, logo na abertura eu disse, né, sobre a importância da atividade física. Todo mundo sabe dessa importância, mas vamos reforçar, né? Por que é tão importante fazer atividade física? O que a atividade física promove no nosso corpo, que todo mundo fala que precisa fazer para ter esses benefícios? Excelente pergunta para a gente começar. É até uma correlação que eu fiz dentro do meu projeto de mestrado voltado para a Covid. A obesidade em si ela é considerada também um fator de epidemia também, né? Então, o gasto anual que a gente tem com saúde pública, com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e por aí outras, ele é muito absurdo, né? 6,8 bilhões anual, isso em 2019, praticamente pré-pandemia. E só com doenças crônicas não transmissíveis foi considerado pela Unifesp mais ou menos 20% desse valor. Então, assim, a atividade física ela vem como uma proposta para tentar iniciar um combate à obesidade. A gente sabe que o comportamento com relação a hábitos alimentares, uma alimentação mais saudável, tudo contribui muito, né? Mais ou menos 70% do dia a dia desse indivíduo que está com excesso de peso. A atividade física ela vem como um fator, como se fosse a cereja do bolo. Então, o fato dele praticar mais, a aderência dele com relação à atividade física vai fazer ele ter diversas liberações hormonais que vão fazer com que ele se sinta melhor, tendo uma qualidade de sono melhor, diminuindo a possibilidade do estresse causado no dia a dia, diminuindo gordura corporal, gordura abdominal, ou seja, fazendo com que ele aumente também, melhore a autoestima, melhore a imagem, né, visual dele mesmo, e faça com que ele volte mais vezes para a atividade física. Então, praticar atividade física
dependendo da quantidade de vezes que ele consiga ir, vai proporcionar diversos benefícios, né? Até hoje, lá dentro da Unifesp, a gente até conversa com os outros médicos. Até hoje eu não conheço uma doença que não é praticamente não tratada, mas assim, que contribui, que a atividade física pode contribuir. Seja ela uma disfunção funcional, seja ela uma doença metabólica, seja ela para estética. Então, a atividade física, ela contribui em diversos outros prismas, mas certamente a gente tem que buscar alguma alternativa que a gente consiga atingir ainda mais a galera que é inativo, né? Então, o excesso de peso e a obesidade se dá pela inatividade física. Então, procurar alternativas que façam com que esse ser humano sinta prazer ao praticá-la e, consequentemente, volte mais vezes. Você falou aí dos benefícios da atividade física e o interessante é que a gente já percebe esse bem-estar logo em seguida, né? Acabou de fazer, mesmo estando cansado, suado, descabelado, a pessoa já sai daquele ambiente se sentindo bem. Esse é um dos fatores, né, um dos benefícios que a gente usa muito ao nosso favor como profissional de educação física, que é a liberação de hormônios que geram prazer, né, tais como serotonina e dopamina. Então, essa sensação do bem-estar pós-treino, ela é extremamente benéfica e é um dos prazeres que faz com que esse indivíduo queira voltar e praticar novamente, para que ele tenha aquela sensação que ele sentiu logo após o exercício. Seja esse exercício de moderada intensidade ou de alta intensidade, enfim. Temos diversos guidelines hoje aí mundiais que orientam pelo menos um mínimo de prática de atividade física para combater o sedentarismo. Lucas, agora uma pergunta. Mesmo sabendo de todos esses benefícios da necessidade da atividade física, tem gente que ainda não consegue fazer essa atividade física. Eu vou me incluir nesse bloco, sabendo de todos os benefícios da necessidade. Cada dia eu arrumo uma desculpa diferente e assim como eu, tem muitas pessoas que cada hora inventam uma desculpa, cada hora fala que vai fazer uma atividade e no fim não faz nada. Isso é verdade. E assim, é óbvio que para você praticar atividade física, você tem que, primeiro de tudo, ter a mudança de hábito pessoal, né? Então, antes de você ir para algum exercício físico, você começa na mudança de hábito. E mudança de hábito, ela vai mais pela sua rotina do que pelo exercício físico em si. Então, para a pessoa chegar e começar a praticar atividade física, ela tem que mudar muita coisa no dia dela. Então, primeiro ela tem que separar um horário, separar a roupa se ela não tiver, ir atrás de um tênis que seja confortável para a prática, dedicar um tempo do dia dela, que ela hoje, né, talvez esteja fazendo outra coisa, mesmo que essa outra coisa seja ficar sentado no sofá assistindo qualquer tipo de série, mas ele primeiro precisa querer, né? Então, essa mudança de hábito, a gente sabe que ela é dolorida. Então, treinar, para quem nunca treinou, gera dor, gera desconforto. Mas o que a gente pode se atrelar é justamente os benefícios que vêm pós. Então, como nada na vida é tão fácil, treinar também não é, né? E você criar uma aderência, criar uma frequência com relação a isso, geram muito mais benefícios do que você procurar alternativas para não ir. Então, por mais que você tenha 2, 3 vezes na semana, 30 minutos por seu dia, é de extremo importância que você se dedique pelo menos 30 minutos, 3 vezes na semana, a alguma prática regular de atividade física. E não precisa ser uma atividade física de alta intensidade, que a gente sabe. Quanto maior a intensidade, maior o desconforto, principalmente muscular, né? Então, essa dor tardia causada pelo exercício de alta intensidade gera um desprazer. Então, existe hoje uma escala de sensibilidade com relação a prazer, que ela vai do -5 ao +5, e a gente sabe que quanto mais intenso, maior o desprazer. Mas para você começar a atividade física, você não precisa começar de maneira intensa. Você pode procurar uma atividade física que você se sinta mais confortável praticá-la, dedicar 20, 30 minutos, 2, 3 vezes por semana e tentar fazer ela com uma intensidade um pouco mais moderada, né? Então, eu sei que é difícil, mas tudo começa aqui, né? Tudo começa no psicológico. Você tem que primeiro querer, para depois você começar a sua mudança de hábito, até virar uma rotina, e aí sim você conseguir transformar aquilo que era muito difícil como parte da sua vida. Até reforçar aí, né? Como é que a gente faz, então, para esse começo? A pessoa sedentária já está assistindo a gente e entendeu que precisa fazer atividade física. Por onde ela começa? Como você disse, não adianta querer fazer tudo de uma vez. Pode ser uma caminhada, ou a musculação, ou um vôlei, um beach tênis que está na moda agora. Por onde que ela deve começar? É preciso se encontrar na atividade física ou qualquer coisa já está bom?
Sem dúvida nenhuma, a atividade que ela considere mais próxima dela, né, ou seja, aquela que ela admira, é a que vai gerar mais facilidade para ela poder iniciar. Então, se ela quer iniciar por uma caminhada, se ela quer iniciar por uma musculação moderada, se ela quer fazer algum esporte de areia, tudo vale a pena, contanto que ela consiga ter a frequência. Então, o que vai mudar e fazer ela deixar de ser sedentária é a frequência da prática de atividade física, que nesse momento inicial não importa muito bem o que, importa mais ela estar lá mais vezes na semana. Então, fui 2 vezes, gostei da atividade, quero voltar uma terceira, é muito positivo. Então, é importante que ela tenha a frequência nesse primeiro momento. Depois que ela mudar o hábito, criar a frequência de ir, aí a gente começa a pensar no que ela está fazendo. Com relação à intensidade, com relação ao que, a gente consegue ir direcionando um pouco melhor como melhorar, principalmente essa pessoa, né, com relação à atividade física que ela queira fazer. E Lucas, você disse aí sobre frequência. Vai chegar uma hora que ela pode fazer atividade física todos os dias? Ou aquela pausa, um dia de pausa pelo menos na semana? Enfim, é importante, é necessária, faz diferença no treino? Sim, faz muita. É que a gente está falando de indivíduos bem diferentes, né? Um indivíduo sedentário que não pratica nada, um indivíduo que já tem atividade física como algo do dia a dia dele, como uma rotina para a vida dele. Para esse indivíduo que já treina, que já tem a frequência, que já está acostumado, para 7 dias na semana é sempre interessante que um dia dos 7 ele fique bem tranquilo, fique descansando, não, se possível nem passeie com o cachorro para ele recuperar todos os sistemas para começar uma nova semana de treinos. Mas não tem problema nenhum ele treinar todos os dias, né? Principalmente se ele quiser mesclar atividade física. Então, quero fazer musculação 2 vezes na semana, praticar o beach tennis, como você falou, outras 2 vezes na semana, fazer caminhada outras 2, não é nenhum problema. O indivíduo, para ele ser saudável, ele precisa praticar pelo menos 30 minutos de atividade física 3 vezes na semana de intensidade moderada. Isso seguindo o American College, que é um dos maiores centros que a gente tem como guidelines para relação à atividade física e saúde. Quando se fala da pessoa aí que está enfrentando a obesidade, ela já procurou um médico, já está tendo a ajuda do nutricionista e agora precisa fazer atividade física. A pessoa que está obesa, qual que é a melhor atividade física? Como que ela deve começar a se mexer? Muito interessante essa pergunta, porque a primeira coisa que vem na cabeça é começar a fazer algum exercício aeróbio, né? E de fato, o exercício aeróbio é o que vai mais contribuir para esse indivíduo. Mas a gente tem diversos exercícios aeróbios hoje, não só a caminhada ou a corrida de rua. Eu mesmo já presenciei, já tive diversos alunos que tinham excesso de peso, começavam pela prática da corrida, e por algum motivo causava tendo algum tipo de dor, algum tipo de desconforto articular, né? Então, mesclar a atividade física para que ele tenha uma melhora do metabolismo, como um exercício aeróbio, juntamente com o exercício de musculação, por exemplo, vai preparar esse indivíduo a nível muscular para que ele consiga sustentar o exercício aeróbio até por mais tempo. Então, se ele quer iniciar o exercício por uma caminhada, que ele faça essa caminhada 2, 3 vezes na semana. Mas se ele quer correr, é indicado que ele pratique a musculação também, tendo em vista que ele prepare a musculatura dele para que ele não tenha nenhum desconforto articular na principal atividade dele, que é o aeróbico, seja a caminhada, seja a corrida. Fala de atividade física, a gente sabe que precisa de um tênis adequado, uma roupa também adequada. Quando a pessoa está obesa, ela tem que prestar atenção no tipo de calçado também, até na vestimenta, ela ainda mais, para ficar mais confortável. Exato. Hoje a gente tem diversos tipos de tecnologia, né, para tênis, que eles ajudam a dissipar a carga corporal, e principalmente quando a gente está falando de uma caminhada, uma possível corrida, dependendo da intensidade, do peso corporal da pessoa, a gente pode chegar numa corrida, vamos considerar a esteira, vai como exemplo, 7 a 8 km por hora, que é um trote leve, mas que ela tem a capacidade de fazer esse trote, pode chegar até, às vezes, 7 vezes o peso corporal dela. Então, ou seja, é uma sobrecarga articular muito grande. Então, o tênis ele ajuda a dar uma dissipada. Então, ter um tênis propício para praticar atividade física é de extrema importância. Óbvio que a gente tem diversos tipos, diversos valores, mas aqueles que contemplem a questão da corrida em si, da caminhada, são os melhores. E claro que fique confortável no pé, que não seja um tênis que seja muito apertado, muito justo, mas que fique confortável. E a roupa, certamente, essas roupas dry fit, né, o Prime, né, ela é muito boa com relação ao não acúmulo de suor, né, a sudorese em si. Então, é uma roupa que seca um pouco mais rápido e não fica aquela camiseta toda molhada, pesada, até com risco dele
né, pegar algum tipo de gripe, principalmente pós-exercício moderado ou intensidade um pouco mais elevada, que a gente mexe um pouco com uma janela de oportunidade pós-treino, pensando no sistema imunológico. Então, a roupa própria para atividade física ela é de extrema importância, ser leve, que seque mais rápido, e ter um tênis também que ajude na dissipação de carga corporal durante a atividade aeróbia é de extrema importância. Agora, uma curiosidade, pesquisando sobre esse tema, sobre o calçado, eu li que conforme a pessoa for perdendo peso, ela também deve mudar o sapato dela, o tênis? Acontece isso? Se ela consegue perder certa quantidade aí de peso, já tem que mudar o calçado? Influencia ou não? É que assim, conforme o primeiro tênis que você compra e você está com principalmente um grau de obesidade 1, 2, 3, né, ou seja, uma carga, com um peso corporal muito acima do seu normal, considerando uma escala IMC, a gente tem uma deformação maior no tênis. Então, conforme você vai perdendo peso de maneira constante, mês a mês, e chegando próximo de um peso mais saudável, né, dentro do peso normal, de acordo com a estatura versus quem é o gênero da pessoa, é importante você ter um tênis de acordo com o seu peso atual, para que você não tenha aquelas deformidades e o tênis que você estava usando no começo não tenha mais a vantagem de dissipar carga, de amortecer, então aquela tecnologia acaba se perdendo. Então é interessante sim ter um outro tênis, até porque você é um outro indivíduo, né? Então pessoas que têm 35 quilos acima do peso normal é uma carga muito grande, então ter tênis quando você chega no peso mais normal é bem indicado. E como é que fica a hidratação durante a atividade física? É ideal ter aquela garrafinha de água ali do lado e ir tomando essa água conforme for sentindo sede durante a atividade física? Ou não, espera acabar? Como que é? O que é o ideal aí para se hidratar? Legal. A indicação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, diz que a gente tem que se hidratar 500 ml pelo menos 40 minutos antes da atividade física, 500 ml durante a atividade física e 500 ml pós. Mas tem estudos hoje também, né, um pouco mais atuais, que essa hidratação pré ela é de extrema importância e a hidratação durante vai de acordo ao prazer de quem está praticando atividade física. Então, temos aí no alto rendimento, muitas vezes, atleta que não gosta de tomar água durante a atividade física porque passa mal, qualquer coisa do tipo. Mas óbvio que a gente não está falando de alta intensidade, de alto rendimento. A gente está falando de ser humano sedentário e que não pratica atividade física e quer começar a praticar. Então, certamente ele se hidratar durante a atividade é de extrema importância, principalmente para que ele não sinta não tenha nenhuma queda de pressão arterial, coisas do tipo aí durante nenhum tipo de hipotensão causada pelo exercício físico. Então a água ajuda a manter ele hidratado, porque a sudorese em si não é só água que se perde, sim minerais também. Então, a hidratação é de extrema importância durante o exercício físico. Lucas, a gente citou como exemplo a água, mas quando a gente vai na academia, a gente vê aquelas garrafinhas, tem gente que está tomando aqueles líquidos coloridos, né, os suplementos, o whey, suco, enfim. Pode tomar durante a atividade física? O que é realmente ideal? Já entrar aí com esses suplementos, líquidos aí, ou não, esperar e no momento da atividade a água mesmo? Ótima pergunta, porque a gente pensa no suplemento como algo principal, né? E na verdade ele vem para substituir algo que a gente não consegue consumir durante uma refeição, ou seja, num plano alimentar diário que seja adequado para você. Então o suplemento ele nunca é importante quando você está começando a praticar atividade física. A água sim é de extrema importância. O suplemento ele não vai vir nesse primeiro momento. Mas quando você chegar a um peso normal, né, sair daquele grau de obesidade, de sobrepeso, estiver pensando mais numa questão de performance, aí o suplemento pode vir a contribuir muito. Ou a não ser que você tenha, às vezes, defasagem de algum tipo de vitamina, alguma coisa que o seu nutricionista, o seu endócrino, o seu nutrólogo identificou que faça sentido você suplementar. Mas essas aguinhas coloridas, né, da academia, esses suplementos que a gente vê por aí, ele não é de extrema importância. Totalmente ao contrário da água. Já a garrafinha de água se faz de extrema importância você ter sempre próximo de você quando você estiver praticando atividade física. E normalmente, Lucas, o que se vê na prática e na maioria das pessoas, né? Aliado à alimentação, atividade física, o resultado já começa a aparecer logo? O resultado ele é muito além do que só a parte estética. Então a gente tem mais de 30 benefícios causados pela atividade física e isso eu estou chutando baixo se a gente for muito a fundo com relação a esse tema. Mas certamente, logo de cara, ele sente muito a questões de melhora de qualidade de sono, autoestima, bem-estar, diminuição do estresse,
E aí, com relação ao exercício físico em si, no caso da musculação, ele tem uma melhora muito grande nas 3, 4 primeiras semanas, com relação à coordenação motora do movimento. Então, a gente sabe que muito do desprazer ou da não vontade da pessoa sobrepeso ou obesa, né, querer ir para a musculação, às vezes é a vergonha da prática de atividade física por não ter nenhuma empatia com ela, por achar que não consegue praticar. Mas a coordenação motora é a primeira coisa que você ganha quando você começa a praticar atividade física. Então, a melhora do movimento, ela vem muito rápida. Então, esse receio dele não conseguir executar, hoje a gente tem diversas outras ferramentas que ajudam. As máquinas ajudam muito, exercícios de complexidade mais baixa ajudam muito. Então, os benefícios para ele vão muito além do que só a parte estética, né? Que às vezes o foco principal é preciso perder 20 quilos, preciso perder 18 quilos, mas todo o resto tem uma contribuição muito expressiva, né? Então, o fato dele dormir melhor vai contribuir muito para ele conseguir descansar e voltar para praticar atividade física no dia seguinte. O fato dele diminuir o cortisol, diminuir o estresse, vai melhorar com que ele se sinta melhor para trabalhar, para render melhor o dia dele, para ele estar praticando atividade física com mais prazer. Então, os benefícios são muito grandiosos, né? Não só o estético em si. Então, é muito legal, assim, né? A gente identificar o que para a pessoa é interessante, a gente mostrar para ela que aquilo que está melhorando vem muito a contribuir com a atividade física, né? E ela cada vez mais associar esses benefícios à prática para ela conseguir ter uma frequência maior. Lucas, agora uma coisa que tem chamado a atenção, acho que do mundo todo, quando a gente fala de obesidade, é uma doença que não tem afetado apenas os adultos. As crianças estão aí cada vez mais obesas. E quando se fala em obesidade infantil e atividade física, criança pode fazer atividade física ou brincar de correr, de pula-pula, de pega-pega, já é atividade física da criança? Muito legal. A obesidade infantil ela também vem crescendo, né, nos últimos 10 anos de maneira bem expressiva também. Isso, querendo ou não, tem um certo reflexo do meio cultural que ela vive. Então, se ela vê os pais daquela maneira, a tendência dela praticar aquilo ou não praticar aquilo é muito grande também. Então, pais que praticam atividade física e têm recorrência nisso, os filhos tendem como ter o exemplo dos pais. Então, ele vai querer praticar aquilo. E a gente também tem estudo hoje que criança praticando atividade física desde muito cedo, seja ela atividade lúdica, como brincar de pega-pega, as brincadeiras que a gente tem na educação física escolar, contribui muito para ser um adulto ativo, não um adulto sedentário. Então, as crianças que praticam atividade física, que praticam as aulas de educação física escolar, que buscam um esporte fora a escola, elas têm uma grande curva positiva para que sejam adultos ativos também, porque aquilo sempre foi inserido no meio dela. Então, ela sempre separou um tempo para praticar algum tipo de atividade física, seja ela de baixa intensidade, como brincar de pega-pega, e ser uma atividade lúdica, como, às vezes, alguém que já inicia no esporte muito cedo, né? Então, não tem nenhuma contraindicação com relação à atividade física, né? A prática do exercício físico é um pouco mais direcionada. Então, a atividade física para a criança, seja ela lúdica, principalmente para que ela tenha prazer naquilo, né? Ela se divirta com a atividade, é de extrema importância também, super indicado. Nesse gancho aí, a atividade física, o mexer, né, a criança começou a engatinhar, já incentiva, né? Começou a andar, então já está na hora de levar para o parquinho, para fazer correr, jogar bola. Isso ajuda muito no desenvolvimento também, né? Exatamente, né? A psicomotricidade da criança, ela vai melhorando de acordo com que você vai ensinando ela movimentos que contribuem com o repertório motor dela, né? Então, você levar ela para praticar atividade física que seja diferente uma da outra, por tempo, isso vai contribuir muito para que ela seja, principalmente uma criança, um adolescente, um futuro adulto, com movimentos coordenativos mais finos, né? Que ela se movimente melhor, que ela não tenha dificuldades em executar nada no futuro. Então, hoje a gente tem muito adulto que não praticou atividade física ou não praticou nenhum tipo de esporte quando era criança, que tem muita dificuldade de executar qualquer tipo de movimento. Então, como você mesma levantou, né, no começo da nossa entrevista, o tal do beach tênis ou o futevôlei. Hoje você vê que a galera tem uma certa dificuldade de praticar o movimento, o repertório motor do chute, de bater na bola, de bater com a raquete, justamente porque nunca vivenciou na vida. Então, a criança, ela vivenciar diversos esportes, vai contribuir muito para ela ser uma pessoa com movimento, com repertório motor mais fino, mais coordenada, que não sofra para executar praticamente movimento nenhum. Isso, claro, não estamos falando de alto desempenho, mas para que tenha atividades da vida diária muito bem executadas. Lucas, a gente está falando aí das crianças, né, dos adultos que precisam se mexer também, e os nossos idosos.
Tem que ficar em casa vendo televisão, fazer crochê, ou não? Tem que ir para a pracinha, usar aquelas academias ao ar livre, se movimentar também? A gente sabe que para essa população é sempre muito difícil para eles fazerem qualquer tipo de atividade física, porque tem muita doença, né? Não só doença metabólica, mas alguma disfunção funcional associada que causa dor para ele, às vezes andar, caminhar, chegar até onde ele pretende fazer atividade física. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem diversos e muitos artigos, né, dentro do mundo científico, tem diversas comprovações científicas de que esse público da terceira idade, o quanto é benéfico para eles praticar qualquer tipo de atividade física. Certamente o mais indicado para eles, principalmente pela perda da massa muscular com o decorrer dos anos, a musculação é o mais indicado. Mas é claro que essa musculação para esse tipo de indivíduo, né, para esse grupo, para essa terceira idade, ele é também específico. Assim como temos atividades específicas de acordo com o objetivo, para esse público também temos. Então, estimular a hipertrofia para essa galera, quando eu falo hipertrofia, eu não estou falando da galera com um alto percentual de hipertrofia, mas o estímulo da hipertrofia é o desenvolvimento muscular, ajuda muito essa terceira idade, esse senhor, essa senhora, para que ele não tenha nenhum tipo de dificuldade para levantar da cadeira, pegar uma caixa, pegar o neto na mão, né, brincar com o neto, enfim, para que ele não tenha nenhuma restrição funcional. Então, de novo, pensando lá na criança, essa criança que praticou esporte, praticou atividade física, se tornou um adolescente ativo, um adulto ativo, certamente ele vai se tornar um senhor, uma senhora também ativa, e não vai largar isso nunca. Então, ele vai se sentir muito melhor, e hoje a gente tem comparações de um senhor, né, da terceira idade ativo e um senhor não. O aspecto, né, biomotor dele é extremamente diferente um do outro. Então, a composição muscular, a postura, o alinhamento, né, da coluna, a disposição, a qualidade de sono, a disposição para fazer atividades da vida diária. Então, para esse público, certamente a atividade física vai contribuir e muito. Lucas, eu queria que você deixasse um recado aí sobre atividade física, como começar, por onde começar, para quem está assistindo a gente, né? Mais uma vez você reforçou aí ao longo da nossa entrevista a importância da atividade física, né? Conseguiu me convencer, eu prometo que eu vou começar a fazer alguma coisa, tá bom? Mas aquele recado final para deixar para quem está assistindo a gente, para mim também. Ótimo, que missão, né? Sintetizar uma importante mensagem para um público que precisa muito se mexer e é o maior percentual da nossa população. Então, acho que se eu pudesse contribuir, né, para essa galera e deixar uma mensagem final, que não importa a atividade física que você vai fazer, o que importa é que você tenha uma certa recorrência, né? E não precisa começar imaginar que o melhor é o quanto mais você faz. E sim que você inicie a atividade física, o que dê mais prazer no tempo que você conseguir fazer. Seja esse tempo 2 vezes por semana, 20 minutos, não tem nenhum problema. Mas que você comece de algum lugar, né? Que você levante da cadeira, que você levante do sofá e vá praticar alguma atividade física que você considere mais fácil nesse início. Seja caminhada, musculação, algum esporte de baixa intensidade, mas que a gente tente sempre estimular, né? E eu acho que não só para essa galera que não pratica atividade física, mas para outros profissionais, né, da nossa categoria, profissionais de educação física, nutricionista e médicos, que a gente consiga acolher, né, esse indivíduo que tem muita dificuldade de praticar atividade física e entender as dificuldades que ele tem, né? Para ninguém, para nada tem uma receita de bolo, né? Cada indivíduo é um e cada indivíduo tem que ser tratado de uma maneira específica para que a gente consiga acolher, ele se sinta confortável, confie na orientação profissional que está recebendo, e a partir dali ele começa a ter como um exemplo, né, essa orientação e inicia a prática de atividade física. Então, não só para quem não pratica, mas para nós estarmos sempre muito atentos, para que a gente esteja sempre de braços abertos, de extrema disposição para acolher, entender a dificuldade e incentivar o máximo que a gente pode. Tá aí o recado do Lucas Florencio, ele é fisiologia, atua também na Smart Fit, parou tudo aí nessa sexta-feira para falar sobre esse assunto tão importante que é a atividade física. Lucas, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Saúde e Vida, te dizer que foi uma participação, uma informação aí muito rica, me ajudou com certeza o pessoal de casa que está assistindo a gente nesse momento, e eu quero deixar o convite para você participar várias e várias vezes, não só do Saúde e Vida, mas do Saúde Agora e de outros programas aqui que a gente fala sobre saúde e atividade física. Muito obrigada e fica o convite. Muito obrigado, eu agradeço o espaço, né? A gente sempre tenta aproveitar o máximo que a gente tem quando a gente consegue falar para um público maior do que tratar no 1 a 1.
Então, agradeço muito a oportunidade da TV Câmara Campinas, do programa Saúde à Vida. Fica aqui super à disposição para participar dos demais programas que vocês tiverem. Espero ter contribuído, né, não só para eles, mas assim como para você também. E o que eu puder mais ajudar, contem comigo. É um prazer. Muito obrigado. Obrigada, a gente vai te chamar de novo, viu? Uma boa tarde para você. E o Saúde à Vida de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia e a audiência. Lembrar que a sua participação é sempre muito importante. Se tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente por meio do nosso WhatsApp, que a gente vai atrás de um especialista para esclarecer tudo para você. Se quiser rever tudo que foi falado nessa tarde, é muito fácil, é só entrar no YouTube ou no Facebook da TV Câmara Campinas, que esse programa está disponível na íntegra. A gente se vê então nos próximos programas aí ao longo da nossa edição e continue acompanhando a nossa programação aqui, porque ainda tem muito conteúdo de qualidade. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Tchau!